Olá pessoal, hoje eu quero estar falando sobre João 17 e 17, quando Jesus, ele em oração, em intercessão aos seus apóstolos, ele diz nesse versículo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, ele estava intercedendo por aqueles que foram edificados como família, como a primeira família de Jesus, que a partir dessa família iam ser benditas todas as famílias da terra. Olha que tremendo! Jesus, ele cumprindo a palavra que Deus havia dado lá para Abraão em Gênesis 12:3. Agora eu aprendo que a verdadeira santidade, ela é na palavra, é obedecer aquilo que o Senhor tem falado para nós. Se você pensa que vive em santidade e não obedece a palavra, você está vivendo em santificamento, alguma coisa assim, mas que não será a verdadeira santidade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu começo a entender a partir daí que Deus, ele não abençoa ou também não santifica o coletivo sem antes abençoar um indivíduo, porque até a maldição que entrou na terra, ela entrou por meio de um homem. Gênesis 3:17, Deus diz para Adão: maldita será a terra por tua causa. Olha a maldição entrando no mundo por meio de um homem. Aí Deus, em Gênesis 12:3, ele chama um outro homem chamado Abraão, e no versículo 3, na segunda parte, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa que Deus fez a Abraão, na verdade, ela foi conduzida por meio do povo de Israel. As famílias da terra ainda não viveram, não haviam experimentado essa bênção, somente o povo de Israel. Mas quando Jesus, ele vem para dar fim a esse período de Abraão, ou para, na verdade, efetivar, melhor dizendo, essa bênção e dando legalidade para as famílias da terra serem abençoadas, é que Jesus então começa a edificar a sua família, que foram os seus discípulos. Porque quando Maria, a gente já falou sobre isso, quando Maria e os irmãos de Jesus o procuravam para prendê-lo, Jesus estende a mão aos discípulos e diz: a minha família está aqui, ó. A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do Pai é obedecer a palavra e é andar em santidade. E os discípulos andaram nesse caminho, e Jesus intercedia por eles para que isso se cumprisse. Então, o que é que eu aprendo aqui, queridos? Então, se Deus, ele abençoa o coletivo, primeiro chamando uma pessoa para que por meio dessa as outras sejam abençoadas, e se Deus exige que um indivíduo se santifique para que os outros sejam santificados, então eu quero trazer isso para a família, para você que é pai, para você que é mãe, para você entender que não adianta você cobrar santidade ou obediência dos teus filhos se você não for obediente. Não adianta um líder de igreja ou um líder de PGs, vamos dizer assim, cobrar dos seus liderados obediência e santidade se você mesmo não é santo, se você mesmo não se santifica. Se você não obedece a palavra, tu vai exigir que os outros façam. Olha o que Jesus diz em João 17, versículo 19. Ele diz: eu a mim mesmo, ou seja, em favor deles, eu a mim mesmo me santifico, para que eles também sejam santificados. O próprio Senhor Jesus Cristo viveu essa obediência na palavra, viveu essa santidade na palavra, para que os discípulos também fossem alcançados por essa bênção através da vida dele. Paulo, já em Romanos, capítulo 11, lá no versículo 16, ele diz: se forem santa as primícias da massa, santa será a sua totalidade. Precisa algo mais claro do que isso? Aí ele continua o versículo falando: se a raiz for santa, os ramos também serão santos. Então a santidade, ela é de responsabilidade de quem exerce liderança. Deus quer abençoar o coletivo, mas ele precisa primeiramente ter um indivíduo que se responsabilize de buscar essa santidade, de buscar essa obediência à palavra, para que então a família seja abençoada, para que as famílias da terra sejam benditas, para que a igreja seja bendita por meio das famílias que são benditas, porque Jesus, ele é
a base da família, a família é a base da igreja, e a igreja é a base da sociedade. Não haverá uma igreja bem-sucedida se as famílias não forem bem-sucedidas, a sociedade não será bem-sucedida se a igreja não for bem-sucedida, e a família não será bem-sucedida se não tiver Jesus Cristo ou a palavra como base de santidade. Essa é uma verdade, gente, é uma grande e simples verdade para quem quer realmente viver em santidade e ter uma família bendita. Observem que a bênção sobre as famílias da terra que foi prometida a Abraão, ela só aconteceu por meio dos apóstolos, porque Jesus, ele pregou o evangelho preferencialmente aos judeus. Algumas outras pessoas ali, romanos, aquela mulher sirofenícia, a samaritana, foram casos à parte de pessoas que tiveram experiências com Jesus, porém foi por meio dos apóstolos que as famílias receberam o cumprimento dessa promessa, porque foi lá depois da festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, a família de Jesus que foi santificada na palavra, que realmente veio a confirmação dessa bênção, porque eles receberam de Deus línguas repartidas como que de fogo e começaram a falar sobre as grandezas de Deus na língua materna de diversas pessoas de várias nacionalidades que se encontravam em Jerusalém naquela ocasião. Então foi aí que essa palavra que foi dada a Abraão se cumpriu na família de Jesus. E eu quero, em nome de Jesus, que essa bênção ela se cumpra primeiramente em você que é líder, você que é pai, você que é mãe, e então, por meio de você, a tua família seja a família que vai abençoar as famílias da terra. Em nome de Jesus, faço votos para que isso realmente tome o teu coração hoje e você possa entender a tua responsabilidade como pai, como líder e como família do Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe.